Vamos falar mais uma vez sobre chamado, sobre vocação, sobre viver aquilo que Deus tem nas nossas vidas, expressar a nossa alegria de termos sido escolhidas para viver essa boa parte com o Senhor. A realidade é que a palavra do Senhor nos dá um acesso direto a esse Deus. E louvamos e agradecemos a Deus porque certa vez o véu do templo foi rasgado, nos possibilitando de tocar ao Senhor. E como tem sido grandioso viver esse momento com Deus. A realidade é que ainda nesse tempo, muitas mulheres ainda se perguntam, né? Será para que o Senhor me escolheu? Por que Ele me chamou? Para que Ele me chamou? E é lindo, porque a gente acaba adaptando a nossa vida, porque na verdade não é fácil, né? Muitas de nós somos donas de casa. Como donas de casa, nós temos a responsabilidade do nosso lar, nós temos a responsabilidade de direcionar a nossa casa, temos a responsabilidade de direcionar os nossos filhos. E essa é uma tarefa de alta responsabilidade e de alta importância diante de Deus. E independente do ministério que nós tenhamos, né? Talvez você é alguém que o Senhor chamou para adorar, para cantar, talvez você é alguém que é ministra da palavra, e independente daquilo que você faça para Deus, o que nós fazemos dentro da nossa casa? Como que tem sido o nosso ministério, o nosso primeiro ministério, a nossa mesa? Você sabia que a nossa mesa, ela é o nosso altar? É o nosso primeiro altar, é a nossa mesa. E muitas das vezes a gente está tão preocupada em agradar o público, e muitas das vezes desagradamos a Deus quando não fazemos aquilo que é o básico, que é a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. E não adianta você começar bem, fazer bem uma coisa, e por outro lado você ser falha. Eu lembro do ladrão da cruz, e o ladrão da cruz e o próprio Judas. A palavra do Senhor vai dizer que Judas começou bem, mas terminou mal. O ladrão da cruz começou mal e terminou bem. Por quê? Porque nós precisamos estar atento em todo o tempo. E a gente tem muita preocupação, muitas das vezes, com o começo das coisas. Mas como que tem sido nós no meio da nossa caminhada? Como o próprio salmista Abacuque falou. Ele declarou: Senhor, aviva suas obras no meio dos anos. Porque no meio dos anos a canseira chega, a cegueira muitas das vezes chega, a fadiga, o sono da indolência. A palavra vai falar isso muito claro quando fala de Rebeca, lá em Gênesis capítulo 24, aonde fala que uma moça escolhida pelo Senhor para um propósito, esposa de Isaac. A palavra vai dizer que Abraão gera Rebeca em oração. Ela é a resposta de oração de um pai que é firmado na palavra. E nós? Será que nós temos nos posicionado na incumbência de gerarmos os nossos genros e as nossas noras em oração? Será que já temos entregado essa causa para o Senhor? Pois ele chamou o seu servo mais fiel e deu essa missão para ele, de ir até a sua cidade e que ele pudesse escolher uma moça segundo o coração de Deus, que agradasse a Deus. Porque ele não queria um jugo desigual. Ele queria que o filho dele vivesse a plenitude de um lar abençoado. E a palavra diz que esse servo ele pega 10 camelos. Quando ele chega nessa cidade, ele debruça de joelho com aqueles camelos e roga a Deus para que Deus mostre e que Deus desse um sinal, que a moça que fosse escolhida desse água de beber para ele e para aqueles 10 camelos. E quando ele acabou de orar, a palavra vai dizer que era tarde. Rebeca aparece. A palavra vai dizer que muito linda, prestativa. Quando vê aquele homem, dá de beber a ele. Logo, dá de beber para aqueles 10 camelos. Ela tira, ela é trabalhadeira. Ela é esforçada. Ela se doa. Ela é serva. E é tudo isso que nós precisamos ser. Mas a palavra vai dizer que nem tudo, muitas das vezes, está seguro. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a palavra vai dizer que tudo dá certo. Ela casa com Isaac, ela é escolhida.
A palavra vai dizer que ela não podia ter filhos, ela engravida, e aí, infelizmente, acontece uma displicência, talvez uma coisa que passa desapercebido por muitas pessoas. A palavra diz que é gêmeos, Esaú e Jacó, de maneira que o pai, Isaac, é mais para o lado de Esaú e Rebeca mais para o lado de Jacó. Mas a palavra vai dizer que Isaac já velho, cego, chama Esaú e fala: filho, eu preciso te dar a bênção da primogenitura, porque eu não sei o dia que eu vou partir, já está chegando a hora da minha morte. E a palavra diz que Rebeca ouve isso e favorece o outro filho. Ali, aquele momento onde aquele homem estava cego, a palavra diz que um casamento é 50% de mim, 50% do meu esposo, 50% seu, 50% dela. E ali, infelizmente, ela é insensata naquela atitude. Estamos julgando? Não, não estamos julgando. É uma palavra para nos atentar, porque muitas das vezes, de uma forma imperceptível, nós possamos, às vezes, estar caindo nesse próprio erro, né? E eu tenho certeza que isso não agradou a Deus. Tanto que teve problemas futuros. Se você procurar a história de Esaú e de Jacó, você vai ver que, infelizmente, né, a família, ela recebe ali a consequência de um erro que teve que ser carregada por uma vida inteira. Então fica esse conselho para mim e para você. Vamos nos atentar. Cuidado, para que nós não possamos nos perder no meio do caminho. Deus abençoe.